Tomar a pílula anticoncepcional aumenta o risco de ter uma trombose. Sim, isso é verdade. Agora, será que por isso você deveria deixar de tomar o anticoncepcional? Provavelmente não. O objetivo desse vídeo é explicar sobre isso. Trombose é uma coisa realmente muito grave, que pode levar à morte ou a complicações muito sérias. Agora, para entender um pouco essa questão do anticoncepcional e a trombose, primeiro é preciso a gente explicar como que acontece a trombose, porque a trombose não é causada pela pílula ou por outra coisa isoladamente. A imagem que se faz para explicar isso, quando a gente dá aula, é que existe uma espécie de limiar aqui onde a trombose acontece. E a gente vai somando fatores de risco, que são como tijolinhos, que quando somados atingem aquele limiar, a trombose vai acontecer. Então o uso de hormônios, seja a pílula contraceptiva, seja a terapia de reposição hormonal na menopausa, são realmente um tijolo que aumenta o risco de trombose, mas existem outros. Isso é uma coisa muito importante. Quais são as outras condições que aumentam o risco de trombose, que se somadas à pílula podem agravar o risco de ter um evento como esse, de trombose? A idade é muito importante. O histórico familiar é extremamente importante, então se tem alguém na família, principalmente algum parente de primeiro grau, que teve uma trombose, isso é muito significativo. Estar acima do peso, obesidade, fumar, ter câncer, o câncer é uma condição que aumenta muito também o risco de trombose, e a gravidez e o período pós-parto também fisiologicamente aumentam o risco. Então tudo isso é risco para trombose. O que a gente tem que tomar cuidado é não deixar essas coisas se somarem. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes do consultório que vêm com medo de tomar a pílula. A gravidez por si só aumenta o risco de ter trombose mais do que a pílula. O período pós-parto muito mais ainda. E as mulheres, a grande maioria das mulheres, ficam grávidas e passam pelo puerpério, que é esse período depois do parto, bem e não tem trombose. Assim como a maioria das mulheres tomam a pílula e não tem nenhuma complicação. Estatisticamente, a gente tem na população geral em torno de 6 a 7 mulheres em cada 10 mil mulheres que vão acabar tendo um quadro de trombose. E tomar a pílula aumenta esse risco, sim, a gente sabe. Depende um pouco da pílula, do hormônio, mas se estima que aumenta mais ou menos em 2 a 4 vezes, vamos dizer 3 vezes, aumenta o risco de trombose. Isso é significativo? Mas é pouco. Por quê? Se a gente está falando em 7 a cada 10 mil mulheres, se eu triplicar esse risco, vai para 20, 30, que seja, em 10 mil. Então a chance, o risco individual ainda é muito baixo. Usando essa mesma análise, quando a gente pega o risco de gestantes, esse número triplica ou quadruplica. A gente falou que a pílula aumenta, vamos dizer, em 3 vezes. A gestação aumenta umas 4, 5 vezes. O período pós-parto, na literatura, aparece, na literatura médica, que ele pode aumentar de 20 a 50 vezes esse risco, né? A recomendação é que o médico, o ginecologista, faça uma boa avaliação da mulher como um todo e considere, pondere todos esses possíveis outros fatores de risco para saber se ela pode ou não usar o anticoncepcional. Ou seja, não pode começar a tomar a pílula sem passar no médico, não pode começar com a pílula da amiga e ao mesmo tempo também não pode ter medo de tomar a pílula achando que porque está tomando vai ter trombose, porque a imensa maioria das mulheres não vai ter isso. O que torna seguro ou não, portanto, usar o anticoncepcional? Tudo isso vem de um guia, um manual de diretrizes médicas que é feito pela Organização Mundial de Saúde, chama Critérios de Elegibilidade para o Uso de Contraceptivos. E lá eles elencam uma porção de condições clínicas, situações de doenças, etc. e comparam isso em relação ao uso dos anticoncepcionais. E isso concentra todos os estudos, os trabalhos científicos, as evidências do que é seguro ou não, do que aumenta o risco ou não. Então, por exemplo, tem algumas situações que a gente sabe que a pílula é contraindicada. Por exemplo, mulheres que fumam acima dos 35 anos não podem usar a pílula convencional. Mulheres que já tiveram algum tipo de fenômeno de trombose também não podem. Uma situação muito frequente que a gente vê na prática, mulheres tomando pílula que não deveriam, mulheres com enxaqueca. Tá? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça específico.
as cefaleias, né, ou dores de cabeça, são divididas em a cefaleia mais comum, que é a cefaleia tensional, e a cefaleia com características de enxaqueca. Mulheres que têm enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura, que é um fenômeno associado à enxaqueca, que é geralmente avaliado por um neurologista, não podem usar a pílula em qualquer idade. Mulheres com enxaqueca, mesmo sem aura, acima dos 35 anos, é como fumar, também não devem continuar tomando a pílula, por conta do risco de trombose. Isso, por exemplo, mostrou mulheres com enxaqueca usando pílula um aumento do risco de AVC, de acidente vascular cerebral ou derrame. Então, tem diversas situações em que a gente sabe que a pílula é mais arriscada e, portanto, ela é contraindicada. Isso é bem claro nesse manual do OMS que o ginecologista deve conhecer e seguir. E, para finalizar, qual que é a recomendação de todas as sociedades médicas, nos congressos, nas aulas, o que se fala? Para prescrever pílula, o médico tem que fazer uma boa avaliação clínica. Não depende de solicitar exames complementares, de fazer o exame das trombofilias, que são situações genéticas também que aumentam o risco de trombose, mas elas não são necessárias nem são indicadas que se colha para toda mulher. A recomendação é que o ginecologista faça uma boa anamnese. A anamnese é o termo usado em medicina para aquele histórico de saúde que o médico pergunta, geralmente na primeira consulta, mais detalhado, de todos os seus antecedentes, os sintomas, se fuma, se faz exercício físico, o histórico familiar, se tem histórico de doença na família ou não. Isso é a coisa mais importante. É através disso que a gente vai conseguir identificar alguns fatores de risco que, em algumas situações específicas, podem indicar ou não a solicitação de exames complementares e que vão dar a segurança de tomar a pílula de forma segura e com risco mínimo, perto de zero, de ter alguma complicação. Bom, eu convido, por fim, para curtir a nossa página do Facebook, temos esse canal do YouTube, visitar nosso site e acompanhar nas redes sociais, que a gente vai sempre postar vídeos como esse de informação relevante para a saúde da mulher, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.